Hoje eu inicio um novo projeto, um projeto bastante elaborado que vai exigir aí alguns episódios para mostrar todo o passo a passo para vocês. No episódio de hoje eu vou criar um anel de madeira segmentado. Esse daqui é uma pequena amostra do que eu vou fazer hoje. Já tem várias técnicas para passar para vocês. Então fica aí comigo que eu já volto para a gente começar. Você deve estar bem curioso para saber que projeto é esse que eu estou começando, né? Bom, eu vou começar com o aro de madeira que eu mencionei. Eu vou criar um aro com 80 centímetros de diâmetro. Então eu vou criar aqui um desenho, fazer os raios para definir os pedaços de madeira, os ângulos, né, das madeiras que eu vou juntar para fazer esse anel de madeira. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita, já se inscreve e aciona o sininho para você receber as notificações de quando a gente posta conteúdo. Assim você acompanha tudo que a gente está aprontando aqui. Aqui numa das fatias de pizza, né, porque elas parecem uma fatia de pizza, eu uni a parte arredondada, uni as duas pontas com uma linha reta e coloquei o transferidor e deu em torno de 11 graus e meio. Então, esse é o ângulo que eu vou cortar dos dois lados da peça para ela encaixar aqui dentro do círculo e a gente fechar então esse anel. Eu posicionei aqui as peças na posição correta, fechando o desenho do polígono. Agora eu vou então travar tudo por fora com pedacinhos de compensado e o pinador. Quando eu ensino um passo a passo, uma técnica ou mesmo o uso de alguma ferramenta, eu procuro ser o mais didático possível para que você aprenda em detalhes. Isso acontece tanto nos nossos vídeos, no nosso canal, como também nos nossos cursos de marcenaria. A ideia é que, além de você escutar a explicação, você veja a ação acontecendo, por isso a gente abusa das imagens. Isso é certeza de um ótimo aprendizado. Terminei de lixar todas as peças dos dois lados, estão todas iguais. E agora eu vou fazer uma outra interferência em cada uma delas, que é justamente criar esse chanfro na parte de cima e do lado externo do aro. Para fazer esse chanfro, se eu usar a serra meia esquadria ou a serra de bancada, posicionando essa peça em pé, fica até um pouco perigoso de conduzir e eu não vou conseguir uma ação perfeita em todas as peças, ou seja, para que elas fiquem iguais. E para isso eu criei um carrinho, um carrinho para usar na serra circular de bancada, tipo um crosscut, mas específico para fazer esse chanfro que eu preciso. Então eu vou dar as dicas para você criar o seu carrinho para atender a sua necessidade quando você precisar de alguma coisa nesse sentido. Estou aproveitando aqui alguns pedaços de compensado. Eu cortei uma tira de 17 centímetros de largura, que é mais ou menos o tamanho da peça que eu vou cortar, a largura da peça. Então eu fiz um chanfro aqui com a peça em pé, aqui na serra de bancada, fiz um chanfro de 15 graus, tanto nesta peça como nesta outra peça. E aí eu juntei esses dois ângulos, criando como se fosse uma cunha, assim. Então o que acontece? Eu fiz aqui uma soma de 15 mais 15. E aí eu cortei dois apoios aqui com um ângulo de 30 graus, justamente para apoiar essa rampa que eu criei. Então, dois ângulos de 15 graus na ponta dos dois compensados e o ângulo aqui desses dois apoios, 30 graus na parte de cima, na parte de baixo 90 graus. E aí eu pinei tudo isso, usei o pinador e consolidei. Depois que você tiver a sua rampa pronta, corte um sarrafinho da altura e da largura do canal da bancada, da sua serra de bancada. Aí você encaixa essa guia no canal e aí posiciona a rampa paralelo ao disco.
ela não pode nem abrir para um lado nem para o outro, senão o chanfro, o corte chanfrado vai ficar torto. Então ela precisa ficar paralelo. E aí você cola então com adesivo instantâneo essa guia na sua rampa. E com isso então você cria o carrinho. Agora nós temos aqui uma questão técnica para resolver. Todas essas peças estão com o veio no sentido aqui do círculo. Então o que acontece? Elas estão de uma forma em que, se eu colar do jeito que está aqui, eu colaria topo com topo de madeira. E isso, para uma colagem, não é tão recomendado. Justamente porque a colagem perfeita, você tem que colar os veios da madeira em paralelo, como se eu estivesse colando assim. E aqui eu tenho esta situação. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um reforço mecânico. Então, além de colar, eu vou ter uma alma de madeira. Iguais essas peças aqui, que eu já criei como um protótipo. Então eu vou criar um canal de cada lado e encaixar uma alma de madeira. E aí sim eu vou ter uma peça totalmente consolidada. Eu vou fazer uma marcação em todas as peças, que seria o início e o fim do rasgo. E isso vai me orientar na hora de posicionar a peça na bancada para passar a tupi e fazer o rasgo. Eu tenho aqui um anteparo, onde eu vou encostar a peça. Ela vai correr aqui dentro desse canal criado por esta outra régua de madeira. E eu tenho aqui, na direção da fresa, duas marcações, uma no início e uma no fim da fresa. Então eu posiciono com relação às marcações que eu fiz em cada uma das peças, começo, faço o rasgo e chego até o final, até o limite. Vou usar a Titebond 3, a Ultimate. Eu poderia usar qualquer uma delas, mas como a Ultimate tem um tempo em aberto maior, ou seja, o tempo em que você aplica a cola e junta as partes chega de 8 a 10 minutos. E eu tenho muitas peças para aplicar a cola e fazer a junção. Então esse tempo maior vai me ajudar aqui na minha ação. Para fazer a colagem perfeita de uma madeira, você precisa prestar atenção em diversos pontos, e todos eles são importantes. Primeiro, você tem que ter as peças que você vai colar paralelas, ou seja, não pode haver frestas ou ranhuras, porque a cola não vai preencher esses espaços. Então as peças precisam estar alinhadas e paralelas. Elas também não podem ter riscos ou ranhuras de serra, de lixa, porque isso vai comprometer o filme da sua colagem. O filme tem que ser uma lâmina lisa de cola e não cheia de ranhuras, porque isso também vai comprometer tanto a aderência da cola como a sua secagem, justamente porque a umidade, a água da cola, ela migra para os dois lados que estão sendo colados. A colagem de madeiras mais moles,
ela acontece de uma forma mais rápida porque a água da cola migra para as partes da madeira com mais facilidade. Agora, se a madeira for mais dura e principalmente resinosa, isso dificulta a colagem, ou seja, dificulta a secagem da cola. Então é importante que você faça, por exemplo, se for uma madeira bastante resinosa, você limpe a superfície de colagem usando acetona ou thinner para limpeza, ou seja, um thinner mais fraco, justamente para você dar a condição da madeira absorver a água da cola. A prensagem é um ponto bastante importante na hora de fazer uma colagem perfeita. Você precisa fazer uma prensagem, dependendo da dureza da sua madeira, de 1 a 3 horas, para iniciar a cura da cola. Mas a cura total acontece em 24 horas. Aqui no caso do meu anel, eu estou usando um sargento de cinta, justamente para ter uma prensagem perfeita em todo o redor do anel de madeira. Essa parte do projeto está pronta. As técnicas que eu mostrei para vocês nesse aro de madeira podem ser utilizadas em diversos projetos e situações diferentes. No próximo programa eu vou mostrar para vocês a continuidade desse projeto, mas isso daqui já dá margem à criatividade. Então coloca nos comentários o que você faria com um anel de madeira segmentado como esse. Quem sabe não vai bater aí com o projeto que eu vou fazer. Deixa aí seu like pra gente, se inscreva no nosso canal. Tô deixando aí mais 2 vídeos para você assistir, muito legais. E eu quero que você compartilhe esse vídeo e essas técnicas nas suas redes sociais, marcando Oficina de Casa. E a gente se vê então no próximo programa, dando continuidade nesse projeto. Um grande abraço!